Oi, meus queridos amigos. Hoje eu gostaria de ler 3 artigos disponibilizados no site mises.org, falando a respeito do salário mínimo. São 3 artigos, 2 deles bem antigos e um bem atualizado. Tá? O primeiro que eu gostaria de ler é de 2008, chamado Pela Abolição do Salário Mínimo. O segundo é Salário Mínimo, Estupidez Máxima. E o terceiro chamada As Distorções Geradas pelos Sindicatos e pela Política de Salário Mínimo. O primeiro é de 2008, o segundo é de 2010 e o último é de 2013. Vamos lá para o primeiro. Pela Abolição do Salário Mínimo, por Hans F. Seinholz, de 8 de maio de 2008. Boas intenções, quando guiadas por equívocos e ignorância, podem ter consequências indesejáveis. E não existe melhor exemplo para esse caso do que a legislação do salário mínimo. Sua intenção é aumentar os salários e melhorar as condições de vida dos trabalhadores pobres, mas o que a legislação realmente faz é condenar muitos ao desemprego crônico. Um salário mínimo pré-fixado pelo governo aumenta forçosamente o custo da mão de obra inexperiente e sem prática, mantendo-a assim fora do mercado de trabalho. No entanto, muitos políticos que não são donos e ou administradores de negócios e que, portanto, não empregam essa mão de obra, nunca se cansam de lamentar e deplorar os baixos salários e sempre prometem que vão aumentar o salário mínimo pela força da lei e através de novas regulamentações. O salário mínimo oficialmente determinado pelo governo federal atualmente é de R$ 5,15 por hora, isso à época, mas o valor real é muito maior. Nenhum empregador pode negligenciar os benefícios adicionais obrigatórios que ele é forçado a pagar além do salário mínimo. Ele tem que pagar os impostos relativos à Previdência Social, as taxas relativas ao seguro-desemprego, as indenizações trabalhistas, o FGTS e as férias remuneradas. Em algumas indústrias, os benefícios pagos a trabalhadores acidentados ou incapacitados chegam a mais da metade dos salários pagos. E se o empregador tiver que arcar com os custos do seguro-saúde de seus funcionários, os custos trabalhistas podem chegar ao dobro do salário mínimo. Se os zelosos congressistas tiverem sucesso em aumentar o salário mínimo em 2 ou 3 dólares a hora, muitos jovens estarão condenados ao desemprego permanente. A taxa de desemprego tende a ser diretamente proporcional aos excessivos encargos trabalhistas sobre a produtividade. Muitos países europeus que têm salários mínimos oficiais maiores que 10 dólares por hora apresentam uma taxa de desemprego de 2 dígitos, mesmo com os governos gastando maciçamente em projetos desnecessários que têm o único intuito de gerar empregos temporários. Algumas vítimas prontamente cedem ao seu destino e se entregam de bom grado a uma vida indolente e ociosa, apenas tentando manter sua subsistência. Muitos outros aprenderam a trabalhar no mercado negro, onde bens são produzidos e serviços são prestados, violando-se as leis de salário mínimo e outros controles e regulamentações. Mas a maioria das vítimas são jovens, que têm pouco treino e experiência e que tendem a reagir furiosa e violentamente. A taxa de desemprego desse grupo chega a ser de múltiplos da taxa oficial. E se a sociedade for dividida etnicamente, a experiência e a produtividade dos mais jovens podem ser ainda mais baixas e sua taxa de desemprego pode chegar perto dos 100%. Tal situação trabalhista é traduzida em ódio e fúria, o que não apenas leva a altas taxas de criminalidade, mas que também pode se transformar a qualquer momento em manifestações violentas produzidas por uma turba de jovens desempregados. Os distúrbios ocorridos em Paris em 2005 se assemelham claramente aos distúrbios promovidos por desempregados americanos em Watts, um distrito de Los Angeles, em 1965 em São Francisco, em 1966 em Detroit e Baltimore, em 1967 em Chicago e Cleveland, em 1968 e em Los Angeles, em 1992. A situação é mais perigosa e explosiva em cidades e estados que têm salários mínimos muito maiores do que aqueles determinados pelo governo federal. A legislação do salário mínimo começou nos estados muito antes do surgimento do New Deal, que transformou o governo federal no principal regulador e legislador trabalhista. Após isso, os governos estaduais alegremente deram continuidade a essa marcha rumo ao aumento dos custos trabalhistas, e hoje as taxas de desemprego estaduais tendem a indicar a força política do movimento pró-aumento do salário mínimo. Poucos economistas têm a coragem de apontar para a regulação e a legislação trabalhista como sendo a real causa do desemprego em massa. Os poucos que reúnem a coragem de fazê-lo podem até enfatizar a infinita demanda por trabalho que haveria caso as regulamentações sumissem, mas raramente atentam para o fato de que os custos dessa mão de obra acabam por determinar limites para a demanda. Poucos empregadores, se algum, propositadamente comprariam uma mão de obra que custe mais do que produza, assim como muitos trabalhadores
provavelmente não irão comprar bens de consumo que, no seu julgamento, custem mais do que realmente valham. Ainda assim, economistas que ousam apontar para a regulação e a legislação trabalhista como causas importantes do desemprego em massa são criticados, denunciados, condenados, vilipendiados e acusados de ser agentes insensíveis e inescrupulosos a soldo de empregadores gananciosos. Políticos podem ganhar aplausos e vencer eleições com inúmeras promessas salariais e outras garantias, não importando quão irrealistas elas sejam. Alguns políticos, indubitavelmente, são maquiavélicos que estão totalmente a par das consequências nefastas de tais políticas, mas continuam a prometê-las na esperança de angariar votos. Eles podem prometer novos programas de emprego, como obras públicas, serviços públicos, associações juvenis de bairro, programas educacionais e vocacionais e outras associações benéficas. Alguns políticos podem ser cândidos e sinceros, mas não podem ser levados a sério quando se analisa suas propostas econômicas. Eles estão completamente por fora dos inexoráveis princípios econômicos, mas são muito eloquentes em todas as questões de política e direito. De olho nos desejos e necessidades de trabalhadores e famílias que vivem com salário mínimo, eles apostam tudo em regulamentações e leis econômicas infundadas e principalmente no poder do Estado em aplicá-las. Aliviar o desemprego causado por um salário mínimo decretado arbitrariamente significa restaurar a liberdade no mercado de trabalho. Isso permitiria que o custo da mão de obra se reajustasse à sua produtividade e ofereceria emprego a cada jovem, homem e mulher, disposto e pronto para trabalhar. Um mercado de trabalho livre iria receber com agrado pessoas jovens, o que não apenas iria estimular e restaurar o espírito do trabalho, mas também iria aperfeiçoar as habilidades laboriais e o conhecimento prático. A produtividade dos jovens logo iria aumentar e superar o preocupante baixo nível em que se encontra atualmente e que está condenando milhões ao ócio. A liberdade tem milhões de encantos, mesmo no mercado de trabalho. Vamos para o segundo artigo, Salário Mínimo Estupidez Máxima, produzido por Peter Schiff, no dia 21 de maio de 2010. Em um livre mercado, a demanda sempre será em função do preço. Quanto maior o preço, menor a demanda. O que é surpreendente para a maioria dos políticos é que essas regras valem igualmente tanto para os preços quanto para os salários. Quando os empregadores avaliam suas necessidades de capital e mão de obra, o custo é um fator primordial. Quando o custo de se contratar mão de obra pouco qualificada aumenta, vários empregos serão liquidados. Não obstante tudo isso, aumentos do salário mínimo sempre são vistos como um ato de benevolência governamental. Nada poderia estar mais distante da verdade. Quando algum encanamento da nossa casa entope, qual o procedimento padrão que normalmente seguimos? Fazemos um levantamento de preços com vários bombeiros hidráulicos e contratamos aquele que tem o melhor preço. Se todos os preços forem altos, a maioria de nós irá preferir pegar uma chave inglesa e uma soda cáustica e fazer o serviço por conta própria. O mercado de trabalho funciona da mesma forma. Antes de contratar outro empregado, o empregador precisa estar certo de que esse novo empregado irá trazer um acréscimo de produtividade que exceda esse custo suplementar, o qual inclui não apenas o salário, mas todos os encargos sociais e trabalhistas. Assim, se um trabalhador pouco qualificado for capaz de contribuir com apenas R$ 6 por hora em termos de aumento de produtividade, tal indivíduo estará desempregado caso o salário mínimo seja fixado em R$ 7,25 a hora. Os trabalhadores pouco qualificados precisam lutar pelo dinheiro do empregador, e para isso eles têm de disputar tanto com os trabalhadores qualificados quanto com o capital, ou seja, o maquinário. Por exemplo, se um trabalhador qualificado cobra R$ 14 a hora para fazer um serviço que dois trabalhadores menos qualificados cobram R$ 6,50 cada, seria economicamente sensato o empregador contratar mão de obra menos qualificada. Entretanto, se o governo aumentar o salário mínimo para R$ 7,25 a hora, esses trabalhadores menos qualificados serão precificados para fora do mercado de trabalho. É exatamente por causa dessa dinâmica que os sindicatos são ferrenhos defensores das leis do salário mínimo. Embora nenhum de seus membros receba o salário mínimo, a lei ajuda a protegê-los da concorrência dos trabalhadores menos qualificados. Sindicato nada mais é do que isso, um cartel protegido pelo Estado e que expulsa do mercado de trabalho aqueles trabalhadores menos qualificados, ao mesmo tempo em que utiliza a retórica da proteção aos desfavorecidos. Os empregadores também têm a opção de empregar máquinas em vez de pessoas. Por exemplo, o empregador pode contratar uma recepcionista ou investir em um sistema de atendimento automatizado. Ele fará o que for menos custoso. Assim, da próxima vez que você estiver gritando obscenidades ao telefone enquanto tenta dialogar com o computador, você já sabe em quem colocar a culpa por sua frustração.
Há vários outros exemplos de empregadores que substituem a mão de obra humana pelo maquinário simplesmente porque o salário mínimo deixou os trabalhadores menos qualificados pouco competitivos. Por exemplo, nos aeroportos, os carregadores de mala foram substituídos pelos carrinhos de mão, embora aqueles ainda existam informalmente. A principal razão por que os restaurantes fast food utilizam pratos de papel e utensílios de plástico é para não ter de contratar pessoas para lavá-los. Como resultado, muitos daqueles trabalhos que exigiam pouca qualificação e que costumavam ser o primeiro degrau da escada do mercado de trabalho foram exterminados do mercado. Você consegue se lembrar da última vez que um lanterninho conduziu até o seu assento em um cinema escuro? Qual foi a última vez que alguém, além do indivíduo que fica no caixa, não apenas empacotou suas compras no supermercado, mas também as levou até seu carro? Por falar nisso, não demorará muito para que os próprios caixas sejam precificados para fora do mercado e substituídos por scanners automáticos, fazendo com que você tenha de empacotar as suas compras sem qualquer ajuda. Você pode até ser capaz disso, mas e as pessoas de mais idade? O desaparecimento desses empregos traz consequências econômicas e sociais mais amplas. Os primeiros empregos que conseguimos são um meio de aperfeiçoamento das nossas habilidades, de modo que trabalhadores menos habilidosos possam adquirir experiências e com isso oferecer mais produtividade para seus empregadores atuais ou futuros. À medida que suas habilidades aumentam, o mesmo ocorre com a sua capacidade de obter salários maiores. Entretanto, remova o degrau mais baixo da escada do mercado de trabalho e muitos nunca mais terão a chance de subir nela. Portanto, quando você mesmo tiver de abastecer seu carro em um posto sob chuva, não pense apenas naquele adolescente que poderia estar fazendo isso para você. Pense também no mecânico que ele poderia ter se tornado caso as leis do salário mínimo não lhe tivessem negado o emprego. Vários mecânicos de automóveis aprenderam segredos de seu ofício quando trabalhavam como frentistas. Entre uma abastecida, uma lavagem, uma calibragem de pneus, eles passavam boa parte de seu tempo auxiliando os mecânicos e aprendendo com eles. Isso vai acabar. Como o salário mínimo impede que muitos jovens, inclusive um número desproporcional de minorias, consigam empregos básicos, eles nunca poderão desenvolver as habilidades necessárias para aspirar a empregos que paguem melhores salários. Como consequência, vários recorrem à criminalidade, enquanto outros recorrem ao assistencialismo governamental. Defensores do salário mínimo argumentam que é impossível sustentar uma família quando se vive apenas com salário mínimo. Sim, é verdade. Mas isso é totalmente irrelevante, pois os empregos que pagam salário mínimo não foram feitos para sustentar uma família. O certo seria que as pessoas optassem por não iniciar uma família até que estivessem ganhando o suficiente para sustentá-las. Empregos de baixo salário servem para capacitar os trabalhadores a, com o tempo, adquirir as habilidades necessárias que os permitirão ganhar salários altos o suficiente para sustentar uma família. Será que alguém realmente acha que um adolescente que trabalha como entregador de jornal deveria ganhar um salário capaz de sustentar uma família? A única maneira de se aumentar salários é aumentando a produtividade. Se os salários pudessem ser aumentados simplesmente por decreto governamental, poderíamos determinar o salário mínimo em R$ 10.000 por mês e todos os problemas estariam resolvidos. Já deve estar claro para todos que, nesse nível, a maioria da população perderia seus empregos e a mão de obra remanescente seria tão cara que os preços dos bens e serviços iriam disparar. Esse é exatamente o fardo que as leis de salário mínimo impõem aos trabalhadores pobres e pouco qualificados, e, em última instância, a todos os consumidores. Dado que nossos líderes não conseguem compreender sequer este simples conceito econômico, por que ainda há pessoas que acreditam que eles irão solucionar os problemas econômicos bem mais complicados que nos assombram atualmente? Terceiro artigo, as distorções geradas pelos sindicatos e pela política de salário mínimo, produzida por Ludwig von Mises, foi publicado no dia 21 de setembro de 2023. O ápice da sabedoria política intervencionista consiste em querer encarecer o preço do trabalho, seja por decreto governamental, seja pela ação violenta ou pela ameaça de tal ação por parte dos sindicatos. Aumentar os salários acima do nível que eles teriam em um mercado livre e desimpedido é considerado um postulado das leis da moralidade e também uma medida indispensável do ponto de vista econômico. Quem se atrever a desafiar esse dogma ético e econômico é considerado depravado e ignorante. Muitos dos nossos contemporâneos veem as pessoas que são suficientemente corajosas para atravessar uma linha de piquetes da mesma forma que os membros de uma tribo primitiva viam os que violavam os preceitos de um tabu. Milhões de pessoas exultam quando um desses fura-greves recebe o seu merecido castigo das mãos dos grevistas, enquanto a polícia, o Ministério Público e os tribunais mantêm uma arrogante neutralidade, isso quando não tomam abertamente o partido dos grevistas. Os salários determinados por um mercado livre e desimpedido tendem para um nível que permite àqueles que quiserem trabalhar conseguir emprego, e aos que desejarem contratar trabalhadores empregar tantos quantos desejam.
tende para aquilo que hoje em dia é denominada de pleno emprego, onde não houver interferência do governo e dos sindicatos no mercado de trabalho, só pode existir desemprego voluntário. Mas tão logo uma pressão externa ou uma coerção, seja da parte do governo, seja dos sindicatos, tenta elevar os salários acima do valor de mercado, surge o desemprego institucional. Enquanto prevalecer no mercado de trabalho livre e desimpedido uma tendência que desapareça o desemprego voluntário, o desemprego institucional não poderá desaparecer enquanto o governo ou os sindicatos conseguirem impor a sua vontade. Se o salário mínimo se aplica apenas a algumas ocupações, enquanto outros setores do mercado de trabalho continuam livres, os que por esse motivo perderam seu emprego tentarão empregar-se nos setores livres, aumentando assim a oferta de trabalho nos mesmos. Se o sindicalismo se restringir principalmente à mão de obra qualificada, o aumento salarial conseguido pelos sindicatos não conduzirá ao desemprego institucional, simplesmente diminuirá o nível salarial nos setores em que os sindicatos não são tão eficientes ou não existem. A consequência natural do aumento salarial para os trabalhadores organizados é uma queda salarial para os trabalhadores não organizados. Mas com a generalização da interferência governamental sobre os salários e com o apoio que o Estado vem dando ao sindicalismo, as coisas mudaram. O desemprego institucional tornou-se um fenômeno de massa crônico e permanente. Escrevendo em 1930, Lord Beveridge, que mais tarde viria a ser um defensor da ingerência governamental e sindical no mercado de trabalho, assinalava que o efeito potencial do fato de uma política de salários altos provocar o desemprego é algo que não pode ser negado por nenhuma autoridade competente. De fato, negar esse efeito equivale a desconhecer a existência de qualquer regularidade na sequência e na interconexão de fenômenos de mercado. Os economistas mais antigos que simpatizavam com o movimento sindical tinham plena consciência do fato de que o sindicalismo só pode atingir seus objetivos se ficar restrito a uma minoria de trabalhadores. Aprova o sindicalismo como expediente benéfico aos interesses de um grupo privilegiado de trabalhadores, sem se importarem com as consequências para todos os demais assalariados. Ninguém até hoje conseguiu demonstrar que o sindicalismo poderia melhorar a situação e elevar o padrão de vida de todos os assalariados. É importante lembrar também que o próprio Marx nunca sustentou que os sindicatos pudessem aumentar os salários em geral. A tendência geral da produção capitalista, dizia ele, não é aumentar, mas diminuir o nível médio dos salários. Sendo essa a tendência, tudo o que o sindicalismo pode conseguir em relação aos salários é tirar o melhor partido possível das eventuais chances de melhorá-los. Os sindicatos, para Marx, só tinham importância na medida em que atacassem o próprio sistema de escravidão salarial e os métodos atuais de produção. Deviam compreender que, em vez do lema conservador, um bom salário por dia, um bom dia de trabalho, deveriam escrever na sua bandeira a palavra de ordem revolucionária, abaixo do sistema salarial. Os marxistas mais consistentes sempre se opuseram às tentativas de impor salários mínimos por considerá-las prejudiciais aos interesses da classe trabalhadora como um todo. Sempre houve, desde que teve início o moderno movimento trabalhista, um antagonismo entre os sindicatos e os socialistas revolucionários. Os sindicatos americanos e ingleses mais antigos dedicavam-se exclusivamente à obtenção de salários mais elevados. Não viam o socialismo com bons olhos, tanto utópico como científico. Na Alemanha havia uma rivalidade entre os adeptos do credo marxista e os líderes sindicais. Finalmente, nas últimas décadas que antecederam a Primeira Guerra Mundial, os sindicatos triunfaram. Conseguiram virtualmente converter o Partido Social Democrata aos princípios do intervencionismo e do sindicalismo. Na França, George Sorel preocupava em imbuir nos sindicatos aquele espírito de agressão e de guerra revolucionária que Marx lhes recomendava. Em todos os países não socialistas, existe hoje um conflito ostensivo entre duas facções sindicais. Um grupo considera o sindicalismo como um instrumento para melhorar a situação dos trabalhadores no contexto do capitalismo. O outro grupo quer usar os sindicatos como organizações a serviço da causa comunista, só os aprovando na medida em que sejam os pioneiros na derrubada violenta do sistema capitalista. Os problemas do sindicalismo trabalhista foram ofuscados e completamente confundidos por um verbalismo pseudo-humanitário. Os defensores do salário mínimo, seja decretado e imposto pelo governo, seja obtido pela violenta ação sindical, afirmam estar lutando pela melhoria da situação das massas trabalhadoras. Não permitem que alguém conteste o dogma de que os salários mínimos sejam um meio apropriado para elevar permanentemente os salários de todos os assalariados. Orgulham-se de ser os únicos verdadeiros amigos dos trabalhadores e do homem comum, do progresso e dos eternos princípios de justiça social. Entretanto, o problema é precisamente o de saber se existe alguma outra maneira de aumentar o padrão de vida dos que querem trabalhar que não seja o aumento da produtividade marginal do trabalho mediante um incremento de capital per capita. Os teóricos do sindicalismo procuram fugir dessa questão essencial e nunca mencionam um único ponto realmente importante, a relação entre o número de trabalhadores e a quantidade de bens de capital disponíveis. Os sindicatos lutam para reduzir a oferta de mão de obra por meio de leis contra a imigração e de medidas que impeçam os não sindicalizados ou os ainda inexperientes de competir nos setores sindicalizados no mercado de trabalho.
Por outro lado, opõem-se à exportação de capitais. Essas políticas seriam absurdas se fosse verdade que a cota de capital disponível per capita não tivesse importância na determinação dos salários. A essência da doutrina sindical está contida no slogan exploração. Segundo a versão sindical da teoria da exploração, que é diferente do credo marxista, o trabalho é a única fonte de riqueza e os gastos com o trabalho são os únicos custos reais. De direito, toda receita obtida com a venda de um produto deveria pertencer aos trabalhadores. Ainda segundo essa doutrina, o trabalhador manual pode legitimamente reivindicar para si a produção total do trabalho. O mal que o sistema capitalista de produção faz ao trabalhador fica evidente pelo fato de permitir que os proprietários de terras, capitalistas e empresários retenham para si uma parte do que pertence de direito aos trabalhadores. A parcela retida por esses parasitas sociais é chamada de renda não ganha. Os trabalhadores têm razão em lutar pela elevação passo a passo dos salários, até que não sobre mais nada para a classe dos exploradores socialmente inúteis. Ao visar a esse objetivo, os sindicatos dão prosseguimento à luta deflagrada há gerações pela emancipação dos escravos e dos servos e pela abolição dos impostos, tributos, dízimos e de trabalho obrigatório e gratuito que pesava sobre o campesinato em benefício da aristocracia proprietária de terras. O movimento trabalhista é uma luta pela liberdade e pela igualdade em favor dos inalienáveis direitos do homem. Sua vitória final é fora de dúvida, uma vez que a tendência inevitável da evolução histórica é eliminar todos os privilégios de classe e instaurar definitivamente o reino da liberdade e da igualdade. As tentativas dos empregadores reacionários para impedir o progresso estão condenadas ao fracasso. Tais são os princípios da doutrina social contemporânea. É verdade que algumas pessoas, embora inteiramente de acordo com esse ideário, só apoiam as conclusões práticas dos radicais com algumas reservas e sob certas condições. Esses moderados não pretendem abolir inteiramente a parcela que deveria caber à administração, contentam-se em limitá-la a um valor justo entre aspas, como as opiniões relativas a qual seja o valor justo da receita dos empresários e dos capitalistas variam muito, a diferença entre o ponto de vista dos radicais e o dos moderados tem pouca importância. Os moderados também endossam o princípio de que os salários reais deveriam aumentar sempre e nunca baixar. Em ambas as guerras mundiais, poucos foram os que nos Estados Unidos questionaram o pleito dos sindicatos segundo o qual os salários líquidos dos trabalhadores, mesmo numa emergência nacional, deveriam crescer mais do que o custo de vida. Segundo a doutrina sindical, não há nenhum inconveniente em confiscar parcial ou totalmente a renda dos capitalistas e dos empresários. Ao tratar desse assunto, empregam o termo lucros com o mesmo sentido empregado pelos economistas clássicos. Não distinguem lucro empresarial de juros sobre o capital investido e de compensação pelos serviços técnicos prestados pelo empresário. Foi Ricardo quem, pela primeira vez, enunciou a tese de que um aumento nos salários encorajaria os capitalistas a substituírem mão de obra por equipamentos e vice-versa. Portanto, concluem os apologistas do sindicalismo, uma política de aumentos salariais acima do valor que teriam no mercado de trabalho não obstruído é sempre benéfica. Gera progresso tecnológico e aumenta a produtividade do trabalho. Salários mais altos pagam-se por si mesmos. Ao forçar os empregadores que relutem em aumentar os salários, os sindicatos estariam cumprindo o papel de vanguarda do progresso e da prosperidade. Muitos economistas aprovam essa tese de Ricardo, embora poucos entre eles sejam suficientemente consistentes para endossar a inferência que dela tiram os sindicalistas. Na verdade, o efeito de Ricardo é um argumento que só pode impressionar os principiantes em economia. É um dos maiores erros econômicos. A confusão começa com o equívoco de que a máquina substitui a mão de obra. Na realidade, o que a máquina faz é tornar a mão de obra mais eficiente. A mesma quantidade de trabalho possibilita a obtenção de uma maior quantidade ou de uma melhor qualidade de produtos. O uso da máquina em si não resulta diretamente em má redução do mínimo de operários empregados na fabricação de um artigo A. O que provoca esse efeito secundário é o fato de que, tudo ou mais constante, um aumento da oferta de A diminui a utilidade marginal de uma unidade de A, em comparação com as unidades de outros artigos. Por consequência, a mão de obra é deslocada da produção de A para a produção de outros artigos. O progresso tecnológico ocorrido na produção de A torna possível realizar certos projetos que antes não poderiam ser executados porque os trabalhadores necessários estavam ocupados na produção de A, cuja demanda pelos consumidores era considerada mais urgente. A redução do número de trabalhadores na indústria produtora de A é provocada pela maior demanda desses outros setores aos quais é oferecida a oportunidade de expansão. Consequentemente, tudo o que se costuma dizer sobre desemprego tecnológico fica devidamente refutado. As ferramentas e as máquinas são primordialmente meios para aumentar a produção por unidade de aporte e não dispositivos para economizar mão de obra.
parecem ser dispositivos para economizar mão de obra se considerados exclusivamente do ponto de vista do setor da atividade econômica em questão. Vistos dos ângulos dos consumidores e da sociedade em geral, são instrumentos que aumentam a produtividade do esforço humano. Aumenta a oferta e torna possível consumir mais bens materiais e usufruir mais lazer. Que bens serão consumidos em quantidade maior e até que ponto as pessoas preferirão usufruir mais lazer depende dos julgamentos de valor de cada indivíduo. O emprego de mais e melhores ferramentas só é viável na medida em que o capital necessário esteja disponível. A poupança, isto é, um excedente da produção sobre o consumo, é condição indispensável de todo aperfeiçoamento tecnológico. O mero conhecimento tecnológico é inútil se não houver capital para utilizá-lo. Os empresários indianos estão familiarizados com os métodos americanos de produção. O que os impede de adotá-los é a falta de capital e não os baixos salários da Índia. Por outro lado, a poupança capitalista necessariamente gera o emprego de máquinas e ferramentas adicionais. O papel que a poupança simples, isto é, a acumulação de bens de consumo como uma reserva para dias mais difíceis, representa na economia de mercado, é de menor importância. No regime capitalista, a poupança é geralmente poupança capitalista. O excesso de produção sobre o consumo é investido seja diretamente no próprio negócio ou na fazenda do poupador, seja indiretamente nas empresas de outras pessoas por meio dos depósitos de poupança, ações ordinárias ou preferenciais, títulos, debêntures e hipotecas. Na medida em que as pessoas mantenham o seu consumo abaixo de sua renda líquida, cria-se capital adicional que é empregado na expansão do capital fixo do aparato de produção. Por um lado, o que é invariavelmente necessário para o emprego de mais e melhores ferramentas é a acumulação adicional de capital. Por outro lado, não há melhor emprego para o capital adicional do que a utilização de mais e melhores ferramentas. A tese de Ricardo e a doutrina sindical que dela deriva invertem as coisas. Uma tendência de alta dos salários não é a causa, mas o efeito do progresso tecnológico. A atividade econômica com fins lucrativos é obrigada a empregar os métodos de produção mais eficientes. O que impede o empresário de melhorar o equipamento de sua empresa é somente a falta de capital. Se o capital necessário não estiver disponível, nenhum aumento salarial poderá proporcioná-lo. O máximo que os salários mínimos podem conseguir em relação ao emprego de maquinaria é desviar investimentos adicionais de um setor para outro. Suponhamos que em um país economicamente subdesenvolvido, a Ruritânia, o sindicato dos estivadores consegue forçar os empresários a pagarem salários que são comparativamente maiores do que os pagos nas outras atividades econômicas. Pode ocorrer, então, que o emprego mais rentável para o capital adicional seja utilizar dispositivos mecânicos para a carga e descarga dos navios, mas o capital assim empregado foi subtraído de outros setores da atividade econômica da Ruritânia, nos quais não fosse a pressão sindical teria sido empregado de uma maneira mais vantajosa. O efeito dos altos salários dos estivadores não é um aumento, mas uma diminuição da produção total da Ruritânia. Salários reais só podem aumentar mantidas inalteradas as demais circunstâncias na medida em que o capital se torne mais abundante. Se o governo ou os sindicatos conseguem forçar salários superiores aos que teriam sido estabelecidos pelo mercado de trabalho não obstruído, a oferta de mão de obra excede a demanda por mão de obra, surge o desemprego institucional. Firmemente comprometidos com os princípios do intervencionismo, os governos tentam impedir esta indesejada consequência de sua interferência pelo recurso a medidas conhecidas hoje em dia como política de pleno emprego, auxílio-desemprego, arbitragem de questões trabalhistas, realização de obras públicas por meio de gastos volumosos, inflação e expansão creditícia. É isso mesmo? Creditícia, perdão. Todos esses remédios são piores do que os males que pretendiam corrigir. O auxílio dado aos desempregados não acaba com o desemprego. Facilita para quem prefere permanecer ocioso. Quanto mais próximo este subsídio estiver do nível que teria os salários no mercado não obstruído, menor será o incentivo para o beneficiado procurar emprego. É uma maneira de prolongar o desemprego e não de suprimi-lo. As desastrosas consequências financeiras desse tipo de auxílio-desemprego são por demais conhecidas. A arbitragem não é um método adequado para decidir disputas quanto a valor de salários. A sentença árbitro de se fixar os salários exatamente no valor potencial de mercado ou num valor mais baixo não terá efeitos práticos. Se fixá-los acima do valor potencial de mercado, as consequências serão as mesmas que as provocadas por qualquer outro modo de fixar salários mínimos acima do nível de mercado, qual seja desemprego institucional. Não importa que razões o árbitro tenha invocado para justificar a sua decisão. O que importa não é saber se os salários podem ser considerados justos segundo algum critério arbitrário, é saber se provocam ou não um excesso de oferta de mão de obra sobre a demanda por mão de obra. Para algumas pessoas pode parecer justo fixar os salários num nível tão alto que uma grande parte da força de trabalho fique condenada a um longo período de desemprego, mas ninguém poderá dizer que isso seja conveniente e benéfico para a sociedade.
Se os recursos para a realização de obras públicas são obtidos através de impostos ou de empréstimo, o aumento de recursos do Tesouro equivale à diminuição de capacidade de investir e de consumir dos cidadãos. Nenhum emprego adicional pode ser criado dessa maneira, mas se o governo recorre à inflação para custear os seus gastos, aumentando a quantidade de moeda e expandindo artificialmente o crédito, isto é, sem que esteja havendo poupança, o máximo que consegue é um aumento geral de todos os preços e serviços. Se no curso dessa inflação, o aumento dos salários não acompanhar o aumento de preços das mercadorias, o desemprego institucional pode diminuir ou mesmo desaparecer completamente. Mas o que o faz diminuir ou desaparecer é precisamente o fato de que houve uma redução dos salários reais. Lord Keynes considerava a expansão do crédito um método eficiente para a eliminação do desemprego. Acreditava que uma diminuição gradual e automática dos salários reais, em decorrência do aumento dos preços, não encontraria tanta resistência por parte dos trabalhadores quanto uma redução no valor nominal dos salários. Todavia, o sucesso de um plano tão ardiloso implicaria um grau de ignorância e estupidez dos assalariados altamente improvável. Enquanto os trabalhadores acreditarem que o estabelecimento de salários mínimos lhes beneficia, não se deixarão enganar por esse tipo de subterfúgio. Na prática, todos esses expedientes de uma suposta política de pleno emprego mais cedo ou mais tarde conduzem à instauração de um socialismo modelo alemão. Levando-se em conta que os membros de uma comissão de arbitramento indicados pelos empregadores nunca chegam a um acordo com os indicados pelos sindicatos quanto à remuneração que possa ser considerada justa, a decisão virtualmente fica com os membros indicados pelo governo. Assim, o governo se investe no poder de determinar o valor que devem ter os salários. Quanto mais proliferam as obras públicas e quanto mais o governo toma iniciativas para suprir a incapacidade da empresa privada de gerar empregos para todos, mais se retrai o campo de ação da iniciativa privada. Isso nos coloca, mais uma vez, diante da alternativa: capitalismo ou socialismo. Uma política de salários mínimos que produza resultados duradouros é inteiramente inconcebível.